Olá, como vai? Tudo bem? Eu tenho, como sempre, coisas importantes para falar com vocês. Eu sou o Dr. Milton e aqui no meu canal, Dr. Milton é Bolsonaro, traz informações importantíssimas para esse braço de valorização da nossa nacionalidade, o respeito às leis e à nossa democracia. Vamos lá então, que eu tenho 3 assuntos importantes para hoje. A primeira é a seguinte: quando vocês virem no Facebook, no Instagram ou no YouTube mensagens, posts que pedem a sua interação com perguntas e a gente fica com aquela vontade enorme de responder, na altura da nossa inteligência, da nossa capacidade, do nosso discernimento, e nós queremos responder a coisas como essa. É dele que o Brasil precisa. Nós sabemos que não. Sabemos que o lugar dele é na cadeia. E que o Supremo Tribunal Federal, após cuspir, rasgar a Constituição e seus próprios meios para poder torná-lo elegível, coisa que ele nunca deveria ser. Mas a guerra é grande, a corrupção é muito grande. E depois que eles se encontraram com Bolsonaro, onde ele afasta a corrupção do meio da administração pública, aquela situação que eles tinham no passado foge, não mais fica presente. E isso pode levar a eles a ficar sem dinheiro. Essa é a verdade. Nós já falamos aqui em muitos vídeos que eu tenho na minha linha da minha linha do tempo, que vocês poderão conferir. Então basta vocês compartilharem, curtirem esses meus vídeos e mostrarem para outras pessoas que nós somos Bolsonaro, porque ele é hoje a única ferramenta capaz de, mesmo no jogo político nacional, hoje em evidência, lutar contra muita coisa errada. Não dá para livrar de tudo, mas dá para fazer muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, 109 bilhões de reais foram construídos, foram conquistados nas empresas públicas federais. E isso não se tratou somente de boas escolhas que o presidente Jair Messias Bolsonaro fez, não. É quando se afasta a corrupção integralmente da máquina pública, sobra dinheiro. Dinheiro capaz de trabalhar pelo Brasil. Como, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, que está levando águas para muitas pessoas. Essa é a verdade. Mas você não vai ver por aí. Você não vai ver numa Rede Globo, que só se preocupa, por exemplo, com carnaval e com o dinheiro que ela pode ganhar disso. Muito bem. Então, quando você vir mensagens como essa, pedindo a sua interação, mensagens como essa, fora Bolsonaro, mensagens como essa, onde mulheres derrubam Bolsonaro, com esses grupos de artistas que deixaram de ganhar dinheiro com a Lei Rouanet, porque o presidente acabou com isso. E com isso, a mamata deles acabaram. Então, eles se enfurecem e vão, então, às suas redes sociais falarem isso. Não respondam, não interajam, esqueçam, bloqueiem, façam com que isso como se não existissem. E assim, vocês estarão ganhando e melhorando. Por que isso? Porque existe uma regra. Como conseguir mais curtidas e compartilhamentos em seus posts no Facebook ou em qualquer outra plataforma de interação. Então, se você não interagir com esses posts, eles caem no esquecimento e só vai ter a curtida deles próprios. Se você interage mesmo contra eles, está dando ponto para eles. Então, fica a dica, faça como eu. Posts como esses, eu cancelo na minha linha do tempo, nas minhas redes sociais. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é sobre a Anitta. Essa menina que realmente é uma malandra, tá? Não quero dizer que ela não tenha
competência artística. Eu só vejo que ela usa o seu potencial de uma maneira muito negativa para mim e principalmente para as mulheres do Brasil. E ela não representa as mulheres brasileiras. As mulheres brasileiras não só é bunda, não é somente sensualidade e sexualidade. Elas são engenheiras, elas são advogadas, elas são pastoras, elas são empresárias e são mães, mulheres competentes. E elas não querem que sejam representadas por esse tipo de pessoa. Mas o que eu quero falar é que ela e seu grupo fizeram uma interação e manipularam os algoritmos do Spotify para que pudesse influenciar que ela, em um determinado momento, ficasse em primeiro lugar com a sua música. Não eu que estou falando isso, não. Vejam essa reportagem aqui. A Anitta é acusada de manipular os algoritmos do Spotify com Envolver, após a Anitta se tornar a primeira brasileira a alcançar o top ranking daily dos 50 maiores do mundo com sua música Envolver. A equipe da cantora foi acusada de manipular o algoritmo do Spotify. Isso já está sendo provado. Muito baixo, além daquele primeiro que ela então dizia ter alcançado. Muito bem. Por que essa polêmica ficou grande? Porque quando ela alcançou essa primeira posição, veio dizendo coisas horríveis de como as mulheres no Brasil e como as coisas no Brasil acontecem. Como, por exemplo, nós não gostamos de trabalhar e só gostamos de festas e sexo em orgias, como ela faz na casa dela. Isso não é mentira, já passou várias vezes nas mídias. Então, esse grupo mostrou, através dessas informações, como o Olhar Digital, que houve sim uma manipulação desses algoritmos. Então ela, na verdade, nunca esteve em primeiro lugar. E pessoas como eu pensam da mesma forma e pessoas muito mais importantes que eu. Eu sou nada. Eu sou só um brasileiro, um advogado, um engenheiro de sistema que se insurgiu contra a corrupção. Fui gestor público por muitos anos e sou capaz de apontar aonde a corrupção pode surgir e, portanto, conseguir rechaçá-la em uma determinada esfera administrativa. Então, eu sou contra a corrupção. Eu sou a favor de, por exemplo, como está sendo o governo do Bolsonaro. Então, essa polêmica toda que surge a respeito da Anitta e sobre o que ela fala sobre adorar sexo e que os brasileiros também, não é verdade e ela não nos representa. Por último, eu quero falar uma coisa importante sobre a fantástica e responsável atitude do presidente Bolsonaro em conduzir o livramento do Daniel Silveira através da graça que ele promoveu, que é um ato institucional, tá, do presidente da República. Então, com isso, mesmo com a condenação, que para mim, além de ser errada, foi manipulada pelo Supremo para condenar o Daniel Silveira, hoje vocês imaginem, onde o ofendido é o promotor, é o juiz e dá a sentença contra uma pessoa. Cadê o equilíbrio dos poderes? Eu sou advogado. E quando nós estamos numa esfera criminal, existe a defesa, existe a promotoria fazendo a acusação e um juiz imparcial fazendo o julgamento, coisa que não aconteceu. Então o nosso presidente, honrosamente, com muita coragem, lança a graça a ser instituída para o Daniel Silveira, que, quero dizer, é diferente, tá, do que um indulto.
Vejamos aqui, eu vou ler essa informação que eu separei para vocês. Artigo 734. A graça poderá ser provocada por pedido do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao Presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. Então, o que o nosso presidente fez com a situação erradamente imposta pelo Supremo Tribunal Federal foi conceder a graça, de acordo com o nosso Código de Processo Penal. O nosso presidente age na lei, enquanto alguns do Supremo inventam os procedimentos para se defenderem de uma coisa que nunca aconteceu. Crime, da forma que foi dito, de Daniel Silveira. Não existe crime de opinião em nosso Brasil. E deputados federais têm imunidade do que podem falar. Então, para mim, o Supremo Tribunal Federal errou, e errou feio. Olha só, deixa eu ler essa informação aqui para vocês. Um dia depois do deputado federal Daniel Silveira ser colocado e condenado pelo Supremo Tribunal Federal à pena de mandato, à suspensão dos direitos políticos, e é uma pena de 8 anos e 9 meses, o presidente Jair Bolsonaro editou o decreto nesta quinta-feira, dia 21/4, em que concedeu ao parlamentar o benefício chamado de graça institucional, que significa um perdão da pena. Então, não confundir a graça que foi dada com indulto, que é um outro instituto que geralmente está associado ao período natalino, onde é concedido de forma geral para muitos condenados esse tipo de indulto. No caso do nosso Daniel Silveira, foi uma graça. Então, meus amados, de posse disso, o grupo do mal, como o PT, já começou a se movimentar. Eles então fizeram, estão ingressando no STF contra o indulto. Eles são até burros, né? Falam indulto, sabem de nada, né? De Daniel Silveira, que foi a graça concedida pelo nosso presidente, mostrando a sua coragem. Coragem, porque enfrenta de uma vez por todas o Supremo Tribunal Federal, que nada vai poder fazer. Se fizerem, nós temos que ir às ruas, gritar mais uma vez que muitos do Supremo Tribunal Federal, além de não prestarem, não fazem por esse Brasil o que deveriam, o que determina a Constituição como ministro do Supremo. E eu falo isso porque no passado recente, o Supremo Tribunal Federal já disse o seguinte sobre graças e indulto. Alexandre de Moraes: o indulto é ato de clemência constitucional e ato privativo do presidente, podendo gostar ou não, assim como vários parlamentares também não gostam quando o STF declara inconstitucionalidade de leis ou emendas, mas existe. Ele aqui está dizendo, num julgamento anterior, que eles não podem nada fazer contra esse indulto e graça, somente aceitar. Se eles hoje fizerem alguma coisa contra, além de errado mais uma vez, nós vamos nos insurgir e vamos às ruas contra esses canalhas. E caso isso chegue até o Supremo, não vai adiantar me processar nem me prender. Tá? Não tenho nada, sou um gestor público, um servidor público que trabalho somente, não tenho riquezas, não tenho nada. Se quiserem me processar, só vão me levar para trás das grades. Só isso. E olha o que foi dito depois também pelo ministro Gilmar Mendes. O presidente está submetido às custas políticas da concessão do indulto. Há uma clara incongruência nos que defendem a limitação do indulto. Então, não tem tanto o indulto quanto a graça limitações para o poder e o poder-dever do presidente da República. Então, meus queridos, nós não vamos aceitar.
E nem o Supremo pode ir contra o que eles já disseram antes. Ou será que muda só porque agora se trata do presidente Bolsonaro e de um deputado corajoso que é bolsonarista? Também sou bolsonarista. Vai fazer o que comigo? Tirar minha liberdade. Tirar dinheiro de mim, vocês não vão. Não tenho. Vamos aqui, a situação de Rosa Weber. Situações particulares não importam, já que o indulto é concedido por decreto presidencial de maneira abstrata. Então, amados, a graça e o indulto, que tem o mesmo equivalência aqui, por isso que nós estamos falando disso agora, não pode ser feito mais nada pelo Supremo. E se fizerem, eu, como advogado, entrarei com ação competente contra os mesmos, como fiz no passado, quando foi feito um procedimento contra o nosso presidente, e eu entrei com uma ação que muitos brasileiros fizeram, muitos advogados fizeram isso, com ação de inconstitucionalidade contra os atos dos ministros do Supremo. Na época eu entrei por causa do Alexandre de Moraes. Diante dessa coragem toda, diante disso tudo, acaba o nosso presidente ficando assim, cansado. Realmente, essa reportagem aqui mostra o peso de uma nação sobre o mesmo. Sabe por quê? Porque ele não visa a corrupção, o dinheiro que pode se ganhar no poder. Como aconteceu nos 2 mandatos do Lula, que depois foi precedido da Dilma. Que nós não queremos nunca mais que esses canalhas voltem. Podem ter certeza que nós vamos agir para que nós possamos ajudar e nós não vamos abandonar, mesmo que ele esteja cansado, o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Porque hoje não há ninguém melhor para continuar essa luta. Eu sou o Dr. Milton, quero contar com vocês. Espalhem essa informação, espalhem essa notícia. Vamos juntos, sigam meu canal. Dr. Milton é Bolsonaro. E também nós temos o Vídeo Verdade Brasil no YouTube. E temos também no Instagram, Dr. Milton. Vamos espalhar essas informações e aumentar cada vez mais esse canal que é bolsonarista, que é do bem, que está lutando por uma melhoria do povo brasileiro. Deus abençoe a todos. Até a próxima.